Então, estamos aqui de novo, mais uma vez. Boa tarde, Maria Isabel. Boa tarde, Desirê. Boa tarde. Boa tarde. Vamos gravar agora, então, a nossa sessão de perguntas e respostas da live do dia 9 de setembro, em que a gente teve a Maria Isabel e o Matheus, que não pôde estar aqui com a gente, mas a gente já vai ver a pergunta que ele mandou e então a Maria vai poder responder e comentar. No dia 9 de setembro, então, só lembrando, né, quem está assistindo o vídeo, teve a live Filosofia das Narrativas e Recordações, em que a gente pôde ver um pouquinho do prêmio, do projeto com o qual a Maria ganhou o prêmio Educador Nota 10 de 2020, ela é uma das vencedoras, né, desse prêmio. E como a gente teve perguntas que sobraram lá da nossa live, a gente faz, então, uma sessão especial depois para responder aquelas perguntas que ficaram, e tem alguns comentários bem interessantes também, que daí eu vou projetar aqui para a Maria dar uma olhada, e tem muita gente agradecendo também, eu acho que é bem importante que ela veja essas coisas. Então, vamos começar com o Matheus, com o vídeo que ele gravou para a gente, e ele botou aqui. Vamos lá. Olá a todos, olá colegas, Priscila, Maria, satisfação muito grande de estar aqui. Infelizmente não de forma integral, né? Aconteceu um problema técnico e um problema pessoal que me impediram de estar aqui hoje plenamente, tá certo? Então, por causa disso, eu vou gravar uma das perguntas, talvez não a principal, mas uma das perguntas que eu teria vontade não só de ouvir a Maria, mas de ouvir nós todos ali conversando sobre, tá certo? Refletindo de fato. E não deixa de ser uma pergunta a respeito de forma, tá certo? Eu acho que poucos negariam que o conteúdo que a Maria traz pra gente na live anterior é de grande importância, é de grande valia. Ele levanta uma série de questões a respeito de nossas teses sobre o mundo, nossas práticas, nossa moralidade, nossa prática conceitual, a nossa vida que levamos em lugares diferentes, né? Em ambientes diferentes da vida, né? Na academia, fora dela, no interior, fora do interior, com amigos, desconhecidos, colegas de trabalho, etc. Certo? Então, ela levanta vários questionamentos, e inclusive Maria, na exposição dela, mostrou com bastante força a necessidade de haver uma espécie de fraternidade que não só une as pessoas, mas une e as orienta para um fim, certo? Um fim que realmente é de fato plural, é de fato universal, certo? E que é, de certa maneira, também pautado por uma certa candura, por uma certa doçura na relação com as pessoas, certo? Bom, como eu acabei de dizer, eu acho que ninguém lúcido que ouviria que ouviria a live da Maria discordaria das coisas que ela disse. Por outro lado, é muito, talvez, problemático, se não controverso, a questão da forma. Isto é, como apresentar esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo, e realmente eu falo mundo no sentido mais amplo da palavra, de inação. A gente não vê ação alguma das pessoas diante de problema ou fato algum, certo? A gente pode ver alguém morrendo de diversas formas e a gente não faz nada. Ou seja, parece que para alguma informação ter contundência, ou seja, para que alguma informação seja, além de compreendida, mas de fato assimilada e ter implicações práticas, a forma de apresentação tem uma certa relevância, né? Você, Priscila, por exemplo, que tem um intenso engajamento com estudos em filosofia moral, você pode trazer, enriquecer bastante a discussão a respeito de teorias da agência e o impacto que a gente tem de alguns conteúdos que são motivacionais e outros que não são motivais na prática, né? Há uma grande disputa num autor que você gosta muito, que é o Bernard Williams, que fala sobre razões internas e externas, né? E, bom, ele, como se alinha uma tradição humeana, vai dizer que para alguma coisa realmente mobilizar o sujeito, ela vai ter que afetar os sentidos dele, né? Colocando de uma maneira bem grossa. Precisa ser uma razão interna, não existem razões externas. Pois muito bem. O que eu, de certa maneira, estou puxando aqui? Eu estou puxando, de fato, para como nós podemos realmente refletir sobre e nos apropriar das coisas que Maria nos traz.
das coisas que Maria nos ensina aqui, de certa maneira, né? Pouco antes de eu gravar esse rápido vídeo, eu conversei, inclusive, com ela sobre isso, e porque esse foi um tópico bastante discutido entre mim e minha mãe, sabe? Minha mãe é uma pessoa muito simples, sabe? Minha mãe acompanha o Janelas desde o princípio, sabe? E tirando as palestras bastante sofisticadas, por assim dizer, bastante teóricas, ela realmente diz, poxa, filho, é realmente muito complicado de entender aquilo, sabe? É difícil de acompanhar. E, a princípio, é um programa que deveria ser aberto, né? Deveria ser uma janela, né, a filosófica aberta às pessoas. É claro que alguns conteúdos vão ser mais restritos às pessoas acadêmicas, mas, bom, minha mãe, felizmente ou infelizmente aqui, ela é uma pessoa com segundo grau, ela tem universidade, ela é bem informada, dá para se dizer até que ela é minimamente culta, e ainda assim ela tem muita dificuldade em acompanhar as janelas, né? Isso talvez seja um dado interessante. Além desse dado, eu acho que uma coisa interessante de se perceber é que entre a edição nossa do Janelas, das narrativas de Maria, e outras edições, a gente vê uma confraternização, uma fraternidade e uma comum ajuda de uma série de professores e colegas quando o assunto é outro. E a gente não vê esse tipo de fraternidade, às vezes, em tópicos práticos como os de Maria, sabe? Me parece haver de ser talvez uma espécie de preconceito que barra a propulsão da informação desse tipo. Talvez por ela ser muito trivial, talvez por ser óbvia, ou talvez por ser uma história já desgastada, eu realmente não sei. Então, eu realmente gostaria de me perguntar por que, de repente, se a gente entra no Facebook, a gente vê, talvez, uma série de compartilhamentos de uma palestra sobre fenomenologia, de repente, mas não vê muito sobre narrativas, sabe? Que tipo de diagnóstico a gente pode fazer disso? Como a gente deve refletir isso? E, principalmente, como a gente pode agir, de fato, de outras maneiras e novas maneiras, certo? Esse é o meu questionamento fundamental. E ele, de certa maneira, está atrelado com uma série de outros questionamentos que a gente fez na última live e ainda outros, né? Como, por exemplo, por que, de repente, a gente tem tanta resistência a algumas formas de expressão, algumas formas de discurso, como se elas fossem, talvez, pobres ou, não sei dizer, simplesmente dignas de pouca atenção. Eu vejo, por exemplo, eu vou colocar aqui na tela para vocês, esse documentário de Krzysztof Kieslowski, que se chama Talking Heads, né? E é fantástico o que acontece nesse documentário, de fato. A gente vê ali uma possibilidade, digamos assim, de estudar Wittgenstein, filósofos da linguagem ordinária, e até mesmo uma espécie de exercício prático do que queria Aristóteles ao investigar os endoxes, sabe? Opiniões reputadas. E por que de fato, talvez a gente é tão raro em ver, ou eu, pelo menos, nunca vi, por exemplo, uma proposta de atividade acadêmica nesse sentido. Olha, vocês que são estudantes, alunos de ética antiga, saiam com o celular na mão, entrevistem as pessoas e recolham as opiniões reputadas, e as não reputadas também. Por que a gente não vê isso? O que a gente pode ver, o que a gente pode fazer para ver mais isso acontecer? E mais, a gente deve fazer isso ou não deve? Porque se não deve, também a gente precisa apresentar razões. Assim como se a gente deve fazer isso, ou se é interessante fazer isso, a gente deve apresentar razões. Enfim, é uma questão sobre a forma do discurso. Um beijo, um abraço, fiquem bem e até mais. Então, aí estamos. Bom, ele tocou no meu nome, né? Então eu acho que eu vou ter que falar alguma coisa depois também. Mas primeiro, Maria. Olá, pessoal, boa tarde. Então, o Matheus traz essa urgência, né, de uma mudança mesmo na perspectiva, e ele nos instiga a buscar, a entender por quê, né? Toda essa fala, toda essa proposta que eu trago, por que ela está tão distante da academia, ou tão distante de um método de ensino? E talvez esteja bem mais distante do método de ensino das academias, porque para o ensino médio, eu tenho visto muitas conexões, né? Não só filosofia, mas se abrindo para diversas outras áreas, muita gente dialogando e
E já vendo professores de geografia entram em contato comigo. Professora, olha, eu estou vendo caminhos para eu trabalhar, para fazer meus projetos no seu trabalho, no seu projeto. De várias áreas, assim, né? De história, enfim. E da filosofia também, do ensino médio. Mas, da academia, esse meu processo, esse meu caminho, tá distante da academia. Então, a gente colocou na live, né, que essa proposta desse afeto que o Matheus fala aí, que eu trago esse ensino pelo afeto, que isso enriqueceria muito a universidade, e o quanto isso está bem distante. E o quanto a juventude precisa disso para se sentir seguro na academia, para ver enquanto nós. Quando eu falo, referencio a filosofia Ubuntu, então a gente tem muito a aprender, até como método de ensino para além do ensino médio, para as academias, que é essa coisa toda se fazendo em comunidade, esse afeto, esse olhar no olho, essa parceria mesmo, é se sentir dentro de um sentimento de pertencimento que precisa haver. Então, é por isso. E aí, ele fala, né, de toda uma questão, o porquê, uma ideia como trazer o oral, trazer o pensamento do povo para esse fazer filosófico, quanto isso na academia não é... Isso é, de certa forma, desprezado, né, na academia, no âmbito da filosofia. E aí eu posso falar assim, esse projeto, eu trouxe à tona tudo que era em mim, que servia de silenciamento. Minha origem, essa questão rural, a trajetória de vida dos meus ancestrais, quando eu falo da minha bisavó Yalia, todo esse referencial, todo esse legado era para ser silenciado, era algo que era para ser desprezado enquanto eu buscasse conhecimento. Então, eu iria para a academia buscar o conhecimento, mas desprezando tudo. E como fazer filosofia desprezando tudo que se viveu, ou tudo que se é? E como eu vou para uma sala de aula do ensino médio, chamar os alunos para filosofar, se ele não vai mergulhar em si mesmo, naquilo que ele viveu, nas suas próprias recordações. Então, é por isso que eu traço esse caminhar aí, desse filosofar que olhar para si mesmo, né? Enquanto estudando os conceitos diversos dos pensadores, ele vai olhar aquele conceito olhando para si mesmo e olhando para sua história. Então, para mim, só faz sentido desse jeito. E eu chamo também para que as universidades possam também... É porque a gente sabe que é muito... vamos pensar, o acadêmico, a construção do conhecimento, o processo é tão mais puxado, né? Que talvez numa aula da universidade, se fosse tão aberta assim, as conversas o tempo todo, ouvir o aluno o tempo todo, o aluno poder se colocar, demandaria muito tempo, muito trabalho. Talvez seja por isso, eu entendo, mas começar a pensar em algumas perspectivas de o estudante na academia, no curso de filosofia, poder partir um pouco de si mesmo, olhar para si mesmo na academia e também fazer essa partilha, olhar para o outro, para o colega, para o professor, porque aquele professor que está ali de frente dele também tem toda uma história e tem toda uma filosofia brotando dentro dele mesmo, que precisa aparecer. Então, é por aí. E um beijo para a mãe de Matheus. Beijo. Exatamente. Desde se tu quiser fazer comentários e tal, fica bem à vontade, tá? Eu acredito que a filosofia, pelo menos a da URGS, atualmente com a pandemia, está fazendo esse papel que antes não tinha, aproximar o professor do aluno e ter essa questão de, claro, não é todos os professores também, não vou mentir, mas tem muitos professores que estão se mostrando bem aberto a essa receptividade, principalmente no formato que a gente está, que é o ensino remoto emergencial. Os professores, tu vê a preocupação deles com os alunos também, em adaptar, em ver, tá, beleza, o formato que eu pensei não dá para todo mundo, mas eu posso fazer diferente para ti, eu vou ter esse trabalho, mas para mim não tem problema, assim, qual o melhor jeito para ti? E também das formas de conversa, tipo, alguns professores
expuseram isso, olha, gente, vocês estão bem abertos antes de cancelar a cadeira. A Priscila foi uma, e outros professores que eu tenho também. Antes de cancelar a cadeira, falem comigo, se vocês quiserem, ou com algum colega, para ver se não tem como resolver algumas questões. Mas isso começou literalmente agora, esse ano. Assim, se eu tiver que falar uma coisa de boa que a pandemia tem, porque ela tem muitos contras, com toda certeza, seria isso, dessa aproximação da universidade com os alunos. Eu estou falando da filosofia, que é onde eu me encontro. Não estou percebendo isso em alguns outros cursos, que eu tenho contato com amigos de outros cursos, mas na filosofia agora eu acho que deu margem para se seguir quando voltar presencialmente. A confiança que os alunos estão adquirindo com o professor agora, eu senti que aumentou bastante. Tu sabe por quê? Eu acho que isso aconteceu, isso é interessante a gente conversar assim, né? Por que isso aconteceu? Porque a situação para a gente é tão nova quanto é para vocês. Porque a gente, de repente, se viu em pé de igualdade. De repente, a gente se viu tendo que aprender a mexer no programa. E aí a gente se lembrou um pouquinho de como era quando a gente tinha que aprender. É um pouco triste isso, de certa forma, né? Que a gente tenha que passar pela situação, tenha que a gente não possa recorrer à nossa imaginação e à nossa lembrança de como foi quando nós ingressamos no curso, de como a gente se sentiu perdido, de a gente esquecer isso, de passar um ano, passar o 2, passar 3, e a gente esquecer como é que foi. Eu acho que essa é uma outra lição, Maria, que eu acho que a gente tira da tua proposta, né? Que é assim, pode ter um engajamento assim bem específico, né, desse tipo de recordação, que é a recordação da nossa família, dos nossos ancestrais, até um certo ponto, né, que a gente consegue ir atrás e buscar, tem isso, mas tem uma lição de a gente pegar e olhar para a gente mesmo, para o lado, né, para o nosso lado, e ver assim, eu não estou me dando conta da minha própria história de 10 anos atrás. É isso. Porque se eu me der conta de como foi para mim em 1999, quando eu entrei na universidade, e eu não sabia que eu tinha que ler o livro para fazer a prova. Não, eu não sabia. Eu não sabia que tinha que ler. Eu assisti todas as aulas, né? Eu era uma aluna aplicada, eu ia em todas as aulas, eu ouvia o que o professor estava falando, fazia umas notinhas ali do que ele falava, mas aí eu tirei 1 na minha primeira prova. Eu tirei 1 porque tinha que ter lido o livro, eu não sabia que tinha que ler o livro. Então, assim, às vezes a gente tem que só ouvir um pouco, né, o nosso passado também, nos ouvir também, ver como é que foi a nossa experiência, né, e não se glorificar, assim, porque a gente venceu, sabe? Por que a gente venceu? O que aconteceu ali? E a que custo a gente venceu? Porque é um pouco isso, né? A que custo a gente venceu? Então, não é que, mas veja só, me trataram mal e ainda assim, olha só onde eu cheguei. Sim, mas tu chegou aí a que custo, mulher? Entendeu? A que custo? Né? Sofrendo tanto que não precisava ter sofrido desse jeito. Ia ter aproveitado talvez até mais, né? Se alguém tivesse me dito algumas coisas antes e tivesse me acolhido de várias formas, que é o que a gente acabou acontecendo agora, né, nesse momento. A gente viu que ou a gente baixava a guarda, ou não ia ter nem para nós, porque nem a gente sabe o direito que fazer nesse momento. Então, é como a Desirê disse, né, é uma das coisas boas que, infelizmente, precisou de uma pandemia para que elas aparecessem, né, para que elas surgissem, assim. Mas só comentar uma coisinha rapidinha, daí a gente já passa para as perguntas que estão aqui, estão
estão na ponta aqui. Só comentar rapidinho, assim, eu acho que, como eu disse para o Matheus, né, durante a live, ele tem muitos pontos e ele revela muitas coisas que a gente mesmo viveu quando foi aluno de graduação e aluna de graduação, né, e de alguma maneira a gente calou e engoliu, né, e foi tocando, foi tocando, foi tocando. E assim, só para não deixar passar batido, né? A gente tá fazendo um esforço, né? De se abrir, de mostrar outras coisas, de acolher propostas. Até vem a pergunta um pouco da Rafaela, que vai vir na sequência, mexe um pouco com isso. Propostas que até ontem, até mesmo eu, ou muitos dos meus colegas diriam assim, isso não é filosofia. Isso aí não é filosofia. Isso aí é, sei lá, o que é, né? E a gente tem que ouvir, ver primeiro. E talvez fazer o exercício, né? Faz o exercício junto com os alunos, ver o que acontece, né? E ver. Eu acho que tem muito. A gente estuda tanto, né, Maria? A gente estuda tanto. E tem tanta coisa na cabeça, e tem tanta referência e etc. E eu acho que a gente se perde um pouco nisso às vezes. A gente fica querendo, então, compartilhar esse monte de coisa que a gente já sabe, né? Ou pelo menos tem as referências, né? E poderia passar assim para os nossos alunos, tanta leitura, tanta coisa, e se esquece de ver que ali tem uma pessoa cheia de leituras também, que ali tem, cada pessoa é um livro, é uma espécie de livro imenso, assim. E que se a gente trocasse mais, talvez a coisa fluísse de uma maneira melhor, e mesmo essas referências todas que a gente traz, elas pudessem ser mais acolhidas também, né? Pudesse haver uma abertura maior também, porque vamos combinar, né? Às vezes, enquanto aluna, eu já passei por isso, a gente repele algumas coisas que aparecem pra gente. Não, tal coisa eu não vou ler. Não quero. Ai, detesto Kant. Ai, detesto Santo Agostinho. Ai, detesto esse negócio. Ah, não, vou ter que ler esse negócio aqui. Ai, não quero. Ai, essa mulher, essa tal de Hannah Arendt aí. Não quero saber dessa mulher. E, às vezes, é um pouco assim, mas por que tu não quer saber? Né? Por que tu tá tendo... Se a gente conversa um pouco com a pessoa, a gente descobre algumas coisas e descobre um ponto de abertura. E ler coisas diferentes sempre vai ser bom. Para todo mundo. Né? Mas, enfim, fico entrando nessas coisas também que eu gosto muito, eu amo muito. Vou passar aqui, Desi, daí tu pode ir lendo. Tem a pergunta da Rafaela, que é longa, tem uma consideração primeiro, depois tem tem algumas perguntas que tocam um pouco nisso que a gente está falando. Vai lá. Tá. Seus alunos tiveram que ir atrás das histórias das famílias e deles próprios, e isso possibilitou para eles um entendimento muito amplo da própria existência e da existência como um todo. Pergunto: por que para muitos professores de filosofia isso poderia significar não fazer filosofia? Qual a dificuldade de entender que, ao narrar a própria história, é olhar para dentro? Uma pessoa entende também o sentido amplo da existência e de fato de envolver com o conhecimento filosófico e científico, por consequência? Então, eu fico me perguntando por que, né, dos professores não verem essa busca, esse olhar para si, esse olhar voltar para a própria história, como muitos não veem isso como um processo filosófico. Na verdade, as pessoas, inclusive pessoas formadas em filosofia, não têm uma visão clara do que é filosofia, até porque o que é filosofia fica assim, né? O que é? Não se tem uma definição assim, né? Essa pergunta continua. O que é filosofia? O que é? Então, para muitos, a filosofia é muito assim, precisa dessa tutela, precisa ser assim, o que Platão disse, o que Aristóteles disse, o que Kant, Descartes, acho que são os 4 nomes mais assim, o que eles disseram, tá. Então, aí, ensinar filosofia significa passar a teoria que eles criaram.
para muitos seria isso, e é assustador, né? Então, na sociedade como um todo, vamos pensar em abrindo o Brasil, assim, as pessoas não têm uma visão do que seria filosofia. Por quê? Filosofia não era obrigatório, então muitas pessoas estudaram e não tiveram componente filosofia. Então, filosofia é o que a mídia, o que muitas pessoas falam. Para vocês terem uma ideia, em um ambiente de escola que eu passei, uma pessoa que era um dos nossos líderes ali, né, um gestor, enfim, em um certo momento ele fala para a gente deixar de filosofias, né, e vamos ao que interessa. Então, a visão não foi cortando minha fala. Estávamos todos divagando, né, falando de muitas coisas, muitos dando exemplos de muitas coisas, e ele falou, peraí, vamos deixar de filosofias, vamos ao que interessa. É essa visão que a sociedade tem da filosofia, né, assim, algo que é esse devagar, né, sobre coisas e não chegar nunca a lugar nenhum. A gente sabe que a filosofia, ela não dá uma resposta pronta para nada, as pessoas procuram uma resposta pronta. Então, esse questionar sem fim não é compreendido como algo útil. Então as pessoas não têm esse conhecimento que seria filosofia, e aí eu me assusto com os próprios professores ou pessoas que estudam filosofia, não ter essa visão de que a filosofia, na minha perspectiva, assim, a filosofia, ela não tem um objeto, a filosofia, o olhar filosófico, ela se abre para tudo, e esse olhar filosófico vai ser diferente para cada um, né? Então, eu tenho o meu mundo filosófico a partir do que eu vivi, a partir do que eu me interesso, do que eu gosto, e do que me marcou, e cada um tem seu olhar filosófico para o que, né? Enfim, tem esse olhar que se abre. Então, é isso. Aí falta, na verdade, que os professores de filosofia se abram para o objeto de estudo da filosofia. E tem essa dimensão de que filosofia está para o todo. Então, muitas pessoas acham, ela trabalhou a memória, e dentro da memória ela pegou e trabalhou alguns temas de filosofia. Gente, a própria memória é filosofia, o tempo todo. Ouvir o outro, esse processo de escuta, então, filosofar não tem delimitação. Então, você vai ter, no próprio cânon da filosofia, você vai ter os filósofos estudando para mais diversos temas, assim. Então, é isso. Eu posso, numa sala de aula, construir um olhar filosófico, filosofar com os meus alunos sobre qualquer que seja o tema. Então, é por isso que eu escolhi ser professora de filosofia, porque tem essa liberdade, tem essa busca, e tem esse encanto. Por isso que eu vou pela poética, pelas narrativas, porque eu olho para a filosofia dessa maneira, eu vejo tomando como exemplo Aristóteles. Aristóteles fala que o filosofar começa com maravilhar. Então, para mim é isso, é se maravilhar diante da existência, o que é estar aqui, começa daí, se maravilhar diante de tudo, e a partir daí a gente vai buscando sentidos, né? Então, esse maravilhar, e eu quero fazer isso com meus alunos, que eles fiquem maravilhados, eu não quero... Se eles estiverem achando chato, eu quero mudar alguma coisa, eu falo, não, tem que estar maravilhado, tem que ser por aí, né? Esse processo do filosofar pelo maravilhar. Então, é isso, eu convido os professores a saírem da caixinha da filosofia e começar a abrir abrir esse olhar filosófico para o todo, assim. E para o que mais importa, o que é mais urgente? Esse olhar filosófico da gente em sala de aula com os nossos estudantes, o que é mais urgente a gente construir? No meu caso aqui, eu falo que esse projeto é para afirmar direitos, eu vejo os direitos humanos sendo negados na vida dos meus alunos, na vida dos seus ancestrais, então quis que eles despertassem esse olhar para os direitos humanos, né? Então, é isso. Não sei por que essa dificuldade, então eu lanço esse convite. Vamos ser mais ousados, como o Mateus nos ensina isso, ele faz essa ousadia, vamos ser mais ousados e ao que, na verdade, está instigando os nossos alunos. Lá dentro deles tem inúmeras questõezinhas para serem colocadas em aula, então vamos trazer isso tudo. É por aí. Tem essa pergunta aqui, é uma continuação, na verdade, da pergunta da Rafaela, né? Mas eu acho que tu acabou respondendo a isso, né? Sim. É uma resistência, assim.
O que é engraçado, né? Porque a gente tem Paul Ricoeur, por exemplo, que é o filósofo, eu diria, o filósofo das narrativas, assim, né? Ela tá puxando lá Exatamente, né? Tá fechado o teu microfone, Maria, mas pode abrir aí. Esse tempo e narrativa aqui, olha que maravilha. É essa coisa que eu faço, assim, eu fiz letras, e tem essa coisa toda da poética, então o meu olhar filosófico, então eu não abandono letras e entro na filosofia, não. Tudo isso está, né? Você tem estética, você tem a filosofia da arte, você tem, né? E é engraçado que as pessoas fecham filosofia num único caminho, né? E você tem, eu digo para os alunos, para o que você ama, você vai encontrar um filósofo que tenha tratado disso de certa forma, né? E aí muitos alunos falam, eu adoro dança, eu falo, vai procurar a filosofia da dança. Matemática, vai procurar a filosofia da matemática. Então, é muito por aí. Exato. Muito legal. E tem uma coisa de a gente pensar, né, quando sempre tem a oposição entre academia e outras formas de fazer filosofia, é porque esse é que é o negócio, né, a gente precisa, na academia, reconhecer que existem outras formas de fazer filosofia, né, e que é o seguinte, elas dependem do seu contexto, né, elas dependem do seu contexto. Então, uma coisa é você decidir decidir, quero fazer uma graduação em filosofia. Bom, isso significa que você está procurando uma instituição e você está procurando o modo mais formal de fazer isso, que é a filosofia, né? E aí lá você, ou bem já entra decidido se quer ser professor ou se quer ser pesquisador. Isso nunca é muito claro quando a gente tem 18 anos, né? Não acontece muito com muita clareza. Mas a gente vai procurar a instituição, né? Outra coisa é a situação na escola, né? A escola, que é um lugar de formação integral do sujeito. Não é um lugar de especialização, não é um lugar de discutir especificidades que talvez, de um ponto de vista disso mesmo, né, da formação do sujeito, sejam irrelevantes, né? Como isso de, vou lidar com a teoria do fulano de tal de uma maneira super precisa, super detalhada. Não, talvez o mais interessante seja a gente tentar aproximar esse filósofo, essa teoria, daquilo que o aluno já vive, né? Daquilo que ele já consegue articular e que ele use o filósofo para enxergar a sua experiência de um outro jeito. Aí sim, porque daí ele se apropria. Imagina, se ele entende assim que, sei lá, até então ele nunca tinha ouvido falar na tal de virtude, né? Aí a gente mostra para ele, olha só, virtude pode ser uma coisa bem bacaninha, né? E você pode tentar enxergar quais das suas ações seriam virtuosas, né? De acordo com essa perspectiva aqui, porque também tem isso, né? Filósofos são leituras de mundo também, né? As filosofias são leituras de mundo, né? O grande problema é apresentar essas leituras de modo estéril, né? E de modo assim, como se elas não... É um pouco assim, como se elas caíssem em cima do solo, né? Mas um solo seco, sem que não vai dar em nada, né? E aí o aluno pode muito bem decorar toda essa teoria aí, tirar A na prova, mas aquilo ali não fez efeito nele, né? Eu acho que isso que é uma coisa também de legal, assim, que o Matheus traz, né? Ele falou ele falou de um jeito complicado, né? As razões internas e não sei o quê, Matheus, bem complicado isso aí. Para mim, assim, é bater no sujeito e lá dentro tem que ter um solo fértil, né? Na verdade, o solo fértil é a gente trazer as experiências dos alunos e tentar conectar com essa teoria. É aí que a gente transforma o ambiente em ambiente de fato de aprendizado, né? E não em um ambiente em que o professor fala uma coisa e o aluno está pensando em outra, né? Onde a gente finge que está ensinando e eles fingem que estão aprendendo. Que tá aí. Dá em nada no fim das contas, né? A gente não vai a lugar nenhum. Tá, deixa eu botar a próxima pergunta.
Professora Maria Isabel, como você enxerga a sua metodologia aplicada nos grandes centros, onde a vivência do conceito de comunidade é tão enfraquecido? Olha, maravilha, né? Porque é como se a gente tem essa... Por exemplo, eu fui morar em São Paulo e vi essa distância, né? Essa comunidade que eu vivo aqui, que eu vivi. Na verdade, hoje eu estou morando mais no urbano, né? E até na cidade pequena você vê totalmente a diferença do que eu cresci na minha infância para essa parte urbana aqui, pequenininha a cidade, mas você já vê a forma de vida diferente, essa comunidade, ela não se estende, assim, então você sai da comunidade rural, você vai para o mundo, assim, para onde for, você vai se sentir um pouco órfão, mas é possível, sim, é possível a gente, porque assim, em todos os cantos, eu falo, onde tiver um neto e um avô, a gente pode partir para esse olhar para trás, assim, e a avó vai trazer muito da comunidade, porque assim, o nosso Brasil, ele é urbano, essa urbanização é recente, né, então, puxando as histórias das avós, dos nossos avós e tal, você vai encontrar muito dessa questão rural, muito dessa comunidade. E aí o aluno vai olhar para tudo isso, o jovem, o neto, né? E aí ele vai buscar conexões ou vai tentar ver essa diferença e tentar, sei lá, pelo exemplo da avó, pela sabedoria que a avó passa, por tudo que ela viveu, que ela ensina, ele vai ver o que realmente importa e talvez vai despertar nele esse desejo de viver uma comunidade também, né? É muito por aí. Então, pode ser num grande centro urbano, um avô e o neto conversando e a avó trazendo essas memórias e dizendo como era naquele tempo toda essa questão comunidade, as famílias eram grandes, um monte de irmão naquele tempo, enfim, muitas coisas, né? E aí tudo isso vai ser enriquecido. E aí o estudante, ele vai... Porque, assim, de certa forma, a infância, ela é muito dessa comunidade, porque criança, quando chega num grupo, ela, né, já se abre, se conecta. Criança vive isso. Criança não fica fechadinha ali no seu canto. Aí o adolescente, ele vai ficando assim. Você vê uma diferença da criança, que é toda conectando com todas as outras crianças, brincando, aberta o tempo todo. É comunidade. Criança, coloca um monte de criança junto e nunca se viu. Você deixa poucos minutos, eles estão ali em comunidade. Mas aí isso vai se distanciando, o adolescente, ele já vai ficando mais na dele, e vai crescendo adulto e vai perdendo isso. Então, aí esses exemplos, esse aprender da comunidade, por mais que esteja distante da infância dele, ou distante do que ele vive agora no grande centro urbano, mas ele vai pegar aqueles referenciais para ir fazendo daí por diante, né? Como a gente já falou aqui, para a universidade, para os locais que ele vive, enfim, para tudo que ele for seguir no trabalho, no ambiente de trabalho, ele vai buscar ter isso como um referencial para ir construindo esses laços, ver o que realmente importa na vida, o que nos faz prosseguir, o que nos firma nesse mundo é essa coisa do coletivo, é essa troca, é essa irmandade, né, que a gente sabe que está distante, mas olhar no outro, olhar no olho e ter com quem contar é o que a gente mais precisa para se sentir seguro. Dinheiro não nos traz isso. Dinheiro não nos traz outra coisa, nada, posição, poder, nada nos traz isso, de ter essa questão da partilha, de se sentir mesmo firmado no que se é ou no mundo, a partir desse afeto. Então, a gente precisa construir esses laços, não importa onde a gente esteja, é urgente esses laços. É bem por aí, então, para qualquer canto, isso é muito importante. Maravilha. Bem, o que a gente tem agora são alguns comentários que eu achei interessante de trazer aqui. Tem um comentário da Luísa. O resgate de memória é muito importante para os alienados de sua história, de qualquer origem. No hospício, esse era um trabalho reconstrutor e dignificante. A Luísa faz parte do Janelas Filosóficas também, e ela é uma colega da filosofia. E também ela é psiquiatra, trabalha na área.
Próximo comentário. Enfim, é na sociedade que se produz e se reproduz a alienação, o hospício, a exclusão, a exploração. Precisamos de resgate. Parabéns. Se quiser comentar, Maria, fica à vontade. É isso, como é importante ela trazer, né, dentro do que ela, né, do que ela trabalha, esse conhecimento que ela traz, dessa realidade que para a maioria de nós não é conhecida, para mim, eu não sei, né, do que, assim, exatamente o que é essa realidade. A gente olha de fora, mas ela conseguiu ver o quanto as memórias, numa terapia ou na realidade dos hospícios, né, o quanto isso é reconstrutor, ela falou, né? E ela coloca também que a própria sociedade é quem. A própria questão de ter um hospício, né? É a própria sociedade, essa questão da alienação, da exclusão. Então, ela vê como uma estratégia também. Até num lugar que a gente poderia pensar, mas não. Talvez, olhando para um hospício, a gente não vê. A gente não veja como saídas, né? Para que aquelas pessoas que estão ali poder se recuperarem ou voltarem ao convívio, enfim. Então, ela viu que a memória, ela pode dar é o que eu falei, né, essa questão de pertencimento e tudo, pode ser um caminho. E o quanto a gente tem a aprender, né, isso, esse desprezo, essa exclusão, a gente, tá lá, eles não, né, tá lá a parte, como se a gente não precisasse mais olhar né, para eles ou não tivesse nada do que aprender. Mas até a vida, né, de alguém que está ali no hospício, a sua própria história, a sua memória, pode ensinar, pode ajudá-lo a se recuperar, como pode nos ensinar muito. Por que ele foi parar ali, quais traumas ele passou, e como a sociedade, o quanto que é culpa da sociedade por ele estar ali, tantas questões, né? Enfim, a história de vida dele vai trazer muitas respostas. O próximo comentário foi o da Sandra Villanova. Isso sim é transformar sua realidade, se fazer parte da história. Ensino pelo afeto, Paulo Freire. Sou de Boninal, saí de lá há alguns anos. Ver essa menina me emociona e me faz ter esperança nesse momento de desesperança. É isso, muitas pessoas daqui de Boninal entraram em contato, de Boninal, de Ceabra, da região da Chapada, entraram em contato comigo com essa emoção. Um belo dia eles abrem lá o UOL e a matéria do projeto, colocando Boninal lá nas manchetes, eles ficaram muito felizes. Gente que já saiu daqui há muito tempo, né, da região, e aí olha para aquela coisa, então, e ainda no projeto, na notícia, eles verem que, na verdade, o que eu estou tentando levantar é esse lugar da gente aqui, essa nossa realidade, como algo grandioso, colocar esse cantinho, essa vida, toda essa historinha, essa história nossa, como é o projeto, né? É o grandioso que eu quero mostrar. Então, elas se sentem muito representadas. Eu fico muito feliz. Da Virgínia Alane. É difícil ter um bom desempenho escolar com suas necessidades básicas não atendidas, enfrentando grande adversidade. É preciso união e incentivo. Parabéns pelo seu lindo trabalho, professora. Então, é isso, né? Esse comentário, muito obrigada, fico muito feliz. Essa questão, né, olhar para o aluno que está ali e ver que como exigir tanto dele, ou massacrá-lo com uma nota, ou, enfim, o próprio processo de estar ali, eu falo para os meus alunos, eu tenho essa conversa com eles. Eu converso, às vezes, abertamente, assim, e para eles olharem para o outro, né, na sala, e eu falo, gente, estar aqui, para muitos é brincadeira, é maravilhoso estar aqui para ver os amigos, mas para muitos que estão nessa sala, eu falo numa sala de aula, para muitos que estão aqui agora, é uma tortura estar aqui, por vários motivos, né? E aí eles começam assim, aí eu começo a despertar neles
esse olhar para o outro, né, para o que está do lado deles, enfim. E é isso, para muitos estudantes, o processo de estar na sala de aula, aquela coisa de estar sentado ali numa sala é massacrante, aquilo não é o que vai dar o aprendizado para ele. O processo, ao invés de possibilitar o aprendizado, muitas vezes barra esse aprendizado de acontecer. E vários outros, né? A gente sabe do bullying, a gente sabe de racismo, a gente sabe de várias questões. Então, a escola, se ela não olha, vê olha os olhinhos, né, dos estudantes que estão ali aflitos, muitas vezes, o que é que ele está passando naquele próprio ambiente ali, ou tudo que ele tem que enfrentar, como a trajetória de vida dele acaba demarcando muita coisa do que está acontecendo, se ele não está disposto a fazer, se ele não está engajado na escola, envolvido nas atividades, o quanto, enfim, tem aluno que vai para a escola por causa da merenda. Então, são várias e várias realidades. Então, para muitos estudantes no Brasil, eles não têm as condições mínimas, né, do que é básico para sobreviver, assim, de alimento, né, de condições de estudo. Em casa, eles não têm como estudar em casa. Né? E afetivas, justamente. Afetivas mesmo. Não tem. Eles não têm com quem contar na vida. E muitos vêm com olhar desesperado para o professor. Às vezes, o professor é o único que o incentiva na vida. Ele tem aquela pessoa, professores ali, que está tentando, né, chamá-lo, incentivá-lo, e são o único lugar que eles têm de pessoas para incentivá-lo. Talvez eles não tenham que contar, muitos não têm. E então é isso, a gente tem que abrir mesmo os olhos para o nosso estudante e buscar mesmo né, unir professores e tentar ver o que a gente pode fazer para mudar, porque muitas vezes a gente fica naquele sistema massacrante, porque tem que ser assim, mas muitas vezes a gente pode, junto com os nossos colegas, mudar um método, mudar um jeito de fazer, e para que o aluno tenha esse pertencimento, para o aluno ter esse acolhimento, para ele seja, entrar na escola seja para realmente para o aprendizado acontecer, e não para ele ficar ali silenciado, sentado, ou, enfim, são inúmeros processos, né, que a gente tem que estar aberto a olhar e ver. Antes de terminar, não sei se tem mais algum comentário, mas eu queria te fazer uma pergunta. Com esse comentário agora, como é que os alunos receberam essa notícia do prêmio, do projeto, do envolvimento deles? Acredito que alguns deles também foram entrevistados, se não todos. Sim. Como é que foi essa diferença, tipo, porque se ver na televisão, se ver no jornal, porque acredito que dentro da realidade deles, eles nunca se imaginaram estar em primeiro plano, né? Então, imagina a emoção deles. Eu queria te perguntar isso, como é que foi para eles? O primeiro impacto, gente, vocês nem sabem. Nossa, eles estão maravilhados, assim como eu, e muitas mensagens, e eles me mandam print, né, de coisas que estão acontecendo em outros grupos que eles fazem parte, pessoas falando de mim, olha, não sei o quê, e aí eles printam, professora, veja aqui. E aí eles estão mesmo maravilhados, né, e principalmente porque, assim, esse projeto é deles, né, chegar lá, porque, assim, não é uma coisa que eu criei, um método de passar um conteúdo, enfim. Na verdade, eu lanço um convite, vamos trazer as filosofias dos seus avós. Então, eles comigo, eles que fizeram. Então, ver que aquilo que a gente começou a sonhar junto, essa aventura de buscar filosofias dos avós, poderia ser tão reconhecido. Então, é maravilhoso isso. E eu falo para os professores, né, o que vocês sonham esse projeto talvez traz encorajamento para todo professor, para que eles sonhem mais, né? Quem diria, porque assim, talvez eu não tive, se fosse olhar para dificuldades, ou enfim, eu poderia não ter pensado numa coisa dessa, né? Mas eu gosto dessa coisa do afeto, de buscar mesmo. Eu me interesso saber o que o aluno tanto ama, né? A gente sabe que essa coisa do avô foi muito lindo, assim, no projeto acontecendo, as apresentações, quando eles voltaram para a sala para apresentar, muitos alunos não conseguiam falar, quando eles iam falar, porque eles tinham que apresentar o vídeo e depois falar o significado, né, eles tiveram que construir narrativas e tal, e também falar
como foi aquela experiência para eles. E aí muitos não conseguiam falar, porque a avó, muitos foram criados pela avó, então a avó é tudo. Vamos falar da avó que, enfim, é muito marcante. Então, saber que esse ensino do afeto, de buscar o que é esse lugar deles, essa comunidade, essa ancestralidade, o quanto aquilo que é mais profundo neles poderia chegar tão longe. Então, é uma felicidade muito grande. Eu imagino, assim, que deve ter sido muito emocionante, né? Bem legal. Maria, muito, muito obrigada mais uma vez por compartilhar isso tudo com a gente, né? Vamos manter contatos, vamos continuar conversando, eu quero saber mais detalhes desse projeto e da execução. Acho que o que a Desirê chama também a atenção para a execução e o resultado, né? Como é que isso funcionou. Então já fica um pré-convite para mais um Janelas. E se não for para Janelas em outros momentos, enfim, a gente vamos nos achando. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Desirê. Um beijo para o Matheus. E é isso, gente. Até uma próxima. Podem se despedir aí, se quiserem também. Tchau. Beijo, muito obrigada, Priscila, Matheus, Desirê, todo mundo, todos os outros que fazem parte do projeto. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.